Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Amém? Amém. Eu vou demorar um pouquinho para iniciar a ministração hoje, como de costume, mas eu queria trazer um tema já, ajudar meu amigo Gustavo, trazer o tema no começo e depois no fim eu finalizo falando outra parte do tema. Vamos soltar por partes o tema. A primeira parte do tema seria algo, eu nunca sei, né? Eu sempre falo, seria algo, porque eu sou ruim de tema, mas seria algo parecido assim: venha para Jesus Cristo e todos os seus problemas vão se acabar. Venha para o Senhor Jesus e os seus problemas vão cessar. Amém, queridos? Venha para Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas. Venha para Jesus e a conta do banco vai multiplicar 500 vezes mais. Eu falo, pastor, está negativo, vai ficar 500 vezes menos? Menos com mais dá o quê? Venha para Jesus e isso é um merchan, há um marketing por trás disso também. E eu gostaria, como pastor, eu gostaria de trazer um princípio que nos traz um alerta em nossas vidas. É claro, sem sombra de dúvida, esse evangelho não existe. O evangelho que vai trazer você, fazer com que você, depois de se aproximar de Cristo, os seus problemas se extinguem imediatamente. Eu creio em milagres, já vi, testemunhei, talvez dezenas, talvez centenas de milagres do Senhor, e ver o Senhor trazer, fazer uma guinada e mudar cenários, vidas, de uma maneira que você fala, meu, só Deus para fazer um negócio dele. Eu sou testemunha disso, eu vivi isso na minha vida, na minha casa, na minha família. E creio que esse é o poder do evangelho, amém? Mas o que dizer, por exemplo, para minha mãe, que hoje passou mal no fim da tarde, teve que ir ao hospital, agora está bem, está cuidado, inclusive pedi para vocês estarem orando por ela. O que dizer para ela, que nasceu no ano de 1900, se eu não me engano, em 57, e naquela época tinha uma doença muito comum, que hoje foi erradicada, que fala, extinta, erradicada, né? Que foi erradicada, que é a poliomielite, foi mais conhecido como paralisia infantil. E ela nasceu, e nos seus primeiros anos de vida, a febre subiu muito rápido, e aí essa doença, que na época não tinha vacina para ela, pegou ela ali de alguma maneira, e ela ficou muito ruim, os pés virados para trás, submetida a dezenas de cirurgias, fez muitas cirurgias, prótese. Falei assim, meu, mas por que tanto sofrimento? Porque eu e você, em alguma área da vida, nós estamos sofrendo. A gente pode ter um sofrimento, ninguém está 100% na plenitude da paz e alegria. E quando a gente vem aqui e fala assim, vocês estão felizes? Eu falo, pastor, eu estou feliz, mas o meu problema ele ainda existe. O meu problema não vai definir o meu nível de alegria, porque a minha alegria ela não está baseada no meu cenário de vida, a minha alegria está baseada na minha convicção. Se eu tiver uma convicção de uma vida eterna, de algo duradouro, contínuo, e de um Espírito que habita em mim, de um Deus que é soberano e que toma conta e tem os seus olhos sobre todo o planeta, sobre todo o mundo, e diz a palavra que tem a sua mão direita, a sua destra forte estendida, isso para mim basta, isso para mim me traz alegria. Eu não posso viver pelo cenário,
porque senão eu vou acordar o dia com enxaqueca e vou estar... Não estou feliz hoje, porque eu estou com enxaqueca. O boleto venceu e eu vou olhar para o boleto e falar, não estou feliz, por quê? Porque o boleto... E aí eu me lembro de algumas palavras do Senhor Jesus, que Ele dizia, olha, no mundo vocês não vão ter sofrimento, tá bom? Fiquem em paz, vocês vão ter aflições. No mundo vocês terão aflições, não é só sofrimento. No mundo vocês terão aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Vocês vão ter aflição? Vão ter aflição, mas o que eu vou ter no meio da aflição? Bom ânimo. Azar da aflição, não estou nem aí para ela. Eu quero ter o meu ânimo revigorado. Por quê? Porque eu sei que vai ter o dia mau. Nós vamos passar pela tempestade. E há pessoas que nascem já com uma predisposição a ter sofrimentos maiores do que os outros. Eu citei aqui o caso da minha mãe, que todos a conhecem. Hoje uma santa mulher de Deus. Aleluia. E aí, às vezes, irmãos, nós vamos nascer já com uma predisposição a um sofrimento maior. Às vezes as cartas que nos foram dadas desde o nosso nascimento podem não ser cartas favoráveis. Imagine que estamos então num jogo e aí você recebe ali uma muda de cartas, né? No caso do Uno, né? A maioria que já jogou Uno sabe o que é. Então você recebeu ali só 4 mais. É o trunfo, né? Uau! Peguei, só tenho 4 mais aqui. E um volta, porque se eu consigo bater no da frente e no do lado. Suas cartas são boas. E aí às vezes você vai abrir nesse jogo da vida, você recebe algumas cartas do Senhor, e essas cartas às vezes podem não ser cartas tão favoráveis. Aí a pergunta é: como eu vou viver com cartas que não são tão favoráveis? Ou por que eu vou trazer essas cartas não tão favoráveis para comigo e vou conduzir a minha vida? Porque eu já tive cartas muito boas ao longo desse jogo, mas já tive cartas muito ruins também. E todos nós vamos ter cartas ruins que a gente vai aprender a conviver com elas, e vamos dar glória a Deus com cartas ruins. Amém? E quando eu falo da glória a Deus, eu não estou falando no sentido figurado, eu estou falando no sentido literal. Estou falando no sentido real mesmo. Eu tenho, quem não me conhece, eu tenho 4 filhos, e o menor é o Henrique. Na verdade, o mais novo é o Samuel, mas o menor é o Henrique. O menor é o Henrique. E aí eu acompanho eles de perto, e aí às vezes eu vejo e preciso discipulá-los e ensiná-los e educá-los. E aí às vezes eu vejo o Henrique, às vezes no momento do louvor, da adoração, ele fica meio disperso. Não um sorriso aleatório, mas tem um espasmo. E fica meio disperso, coisa da idade, irmãos. Eu vejo isso, ele é assim em casa também, é coisa da idade. Meu Deus do céu. Fico feliz quando eu vejo os da mesma idade. Eu me compadeço, eu falo, entendo, irmão, eu entendo. Só que eu tenho pego muito no pé dele nesse sentido. Eu falo, aqui você vai adorar. Vou colocar a mão na sua corda vocal, quando ela parar de vibrar eu aperto. Não, eu não faço isso, mas quase. Eu não estou ouvindo você adorando, filho. Eu quero ouvir você adorar. Filho, levanta a mão para o céu. Chama ele que ele vem. Adorador tem postura de adorador. Adorador não vai escolher o momento para adorar. Ele adora em todo o tempo. Senhor, onde adoraremos o Senhor? É no monte, o local da adoração. É no vale,
E o Senhor Jesus fala à mulher samaritana: chegará um tempo em que meus adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é geograficamente, mas é no seu espírito, e com a verdade que Ele colocou na sua mente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que foi inculcada na sua cabeça. Então eu preciso inculcar verdades na cabeça dos meus filhos, e eles precisam ter essas verdades inculcadas. Por quê? Porque quando chegar o dia mau, adivinhe, a gente pode até chorar. Não tem problema chorar no dia mau, mas no dia mau também é o dia de adorar. O dia mau é o dia também de lembrar e declarar o quanto Ele é santo, 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 o quanto Ele é maravilhoso. Eu não posso me mover pelo cenário, minha vida espiritual ela não pode estar linkada ao cenário. Por quê? Porque o cenário vai mudar, mas a minha vida espiritual ela não pode mudar. O cenário muda, mas o meu ambiente de glória, de adoração, ele precisa permanecer. Os ventos vieram, mas a minha conduta e o meu pensamento, para quem eu vim, ele permanece. Ele permanece. E aí, no meio dessas dificuldades, nós passamos por tribulações. O Senhor Jesus, quando estava para ser crucificado, Ele disse: ora, eu não oro. Ele orando ao Pai, Ele dizia: eu não oro para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Ele fala não os tire do mundo, está falando de tudo isso que eu acabei de dizer. Não tira eles da gripe, não tira eles necessariamente dos sofrimentos cotidianos, diários, que todos nós vamos sofrer. Irmãos, nós servimos a um Deus que nasceu numa manjedoura, amém? Que passou frio, tremeu de frio. A Bíblia não fala, mas eu creio que Cristo ficou gripado algum dia. Eu creio. Suscetível, 100% homem, 100% Deus. Suscetível às dificuldades. Vai ter dia, vai chegar o inverno agora. Chega inverno, costuma ficar mais fraquinho. Aí dá-lhe vitamina C e tentar cuidar mais do organismo para evitar os dias maus. Mas Ele vai vir. Eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E na sequência o Senhor fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não livra eles, mas santifique eles. Que eles sejam santos. Que eles sejam santos como o Senhor é. Que haja santidade sobre a vida deles. Que haja temor, que haja amor, que haja fervor. E aí eu me lembro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, se a mídia puder projetar, capítulo 3. Não é esse o tema, mas nós vamos dar uma passadinha aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então as cartas maus, os dias maus, a tribulação, o sofrimento, a angústia, ela vai nos exercitar em algo que é indispensável para uma vida de fé cristã. Indispensável. Sem ela você vai ter dificuldade de até mesmo acesso ao céu, que é a paciência. Eu preciso desse fruto do Espírito. Eu preciso ser exercitado pela paciência. O exercício da paciência na nossa vida, ele é indispensável. Imagina o Senhor Jesus tendo que esperar até o momento dele manifestar o seu ministério, iniciar o seu ministério. Ele, certo momento, foi chamado a uma festa, todos nós conhecemos, acredito eu. E ali acabou o vinho, e a mãe dele, Maria, fala: olha, acabou o vinho, você pode resolver isso aí para nós, né? Resolve essa daí. Fala: calma, mulher, não é chegada a minha hora. Calma, não é o momento.
Eu sei que eu sou filho de Deus, mas não é o meu momento. O momento não é esse. A hora não é agora. E essas tribulações, continuando no versículo 4, e essa paciência, e a tribulação que vai trazer a paciência, e a paciência vai fazer de mim uma pessoa experiente, experimentado. E a Bíblia de Isaías fala que Cristo foi um homem experimentado, homem de dores, experimentado. Quais áreas da sua vida você já foi experimentado? E esse experimentado, irmãos, ele é algo incisivo. Quais áreas o Senhor já te colocou numa tribulação que te deu paciência e que te fez ser experimentado naquilo, que te trouxe experiência? Isso tudo a gente precisa jogar na conta. E já já a gente entra na mensagem. A gente precisa jogar na conta, porque levanta a mão para mim aqui, quem quer tribulação? Fala, eu quero tribulação, eu, me dá tribulação, eu. Levanta a mão quem quer tribulação. Não, ninguém quer. Ninguém quer. Agora vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Levanta a mão aqui quem queria 100 mil reais na conta agora. Ó. Eu esperava de outros, de você não, mestre. Tá aí o camarada. Então, irmãos, o evangelho que te oferece uma tribulação, ele não vai agradar o seu coração, se o seu coração estiver nessa vida. Mas o evangelho que te oferece 100 mil reais pode ser que seja um pouquinho mais atrativo aos seus olhos. Amém? A carne, delicinha. E eu estou com vocês, irmãos. Eu não sou hipócrita não, tá bom? Fique em paz, eu estou junto nessa aí. Eu levantei a mãozinha também. E a experiência, e a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Se todo mundo vai passar por tribulação, no meio da tribulação nós temos que ter esperança. Por um momento eu estava meio angustiado. Liguei para um pastor amigo meu que mora nos States. Terrível, né? Pastor que mora nos States. A senhora conhece ele, gente boa. E aí eu falei para ele, meu pastor, eu estou meio angustiado. Ele falou assim, mas filho, nunca vi uma tempestade durar a vida inteira. Eu nunca vi, ela chove, molha, e daqui a pouco para. Eu falei, para tudo, desliga a ligação, acabou já. Acabou nossa chamada. Sabe, irmão, não existe super-herói não. O dia mal passa por todo mundo. A grande questão é quais são as suas convicções na hora que o dia mal vier. Continuando só para finalizar essa parte, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu não vou estar confuso, eu não vou estar perdido no meio da dor, da angústia. Eu não vou estar andando assim, sabe, como quem não sabe para onde vai, como quem não tem direção, como quem não tem o norte. Eu sei que a tribulação ela vem e ela assola as nossas vidas, mas eu sei em quem eu tenho crido e o meu Redentor ele vive. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei as convicções que o Evangelho me traz, eu sei de todas as tribulações que eu já passei, sejam elas familiares, sejam elas fisicamente, sejam elas mentais na mente. Satanás às vezes jogando setas e tentando inflamar e tentando fazer desistir. Sei de todas elas. Mas eu sei que vai chegar o dia também
que nós o veremos face a face. E Ele vai falar: vinde a mim, benditos de meu Pai, repouse no descanso, no gozo do seu Senhor. Nós vamos olhar para aquele olho com chamas de fogo, e eu quero olhar naquele olho como chamas de fogo, e nos seus olhos de amor, sabendo que há uma glória eterna nos aguardando, nos esperando chegar. Quem aqui tem filhos? Levanta a sua mão. Levanta-se bem alto. Amém, amém, amém. Quem aqui não tem filhos, mas um dia quer ter filhos? Levanta sua mão. Maravilha. Então é uma unanimidade aí. Eu diria que, não contei, mas uns 99%, talvez 100%, querem ter esse exercício, né? Esse exercício é bom, né? Esse exercício. Querem ter essa bênção para as suas vidas, ou tem ou querem. E aí, irmãos, nós vamos ter que ajudá-los e ensiná-los a passar por dificuldades, e vamos ter que gerar neles, às vezes, algo que ainda não foi gerado em nós, a não ser que você foi muito experimentado, a não ser que você tenha uma experiência com Deus, que te traz uma convicção de fé, e você consiga externá-la e levar eles a ter as experiências, as convicções de fé deles. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Repita comigo: é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Amém, solta aí. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Não, Jesus. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Até aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua eficaz palavra, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo privilégio, Senhor, de ouvir de ti, através do teu Espírito, ó Pai, que induziu o homem, Senhor, a escrever a fiel Escritura, para nos deixar, Jesus, nos deixar o caminho, nos deixar a verdade, nos deixar a vida, nos deixar o verbo vivo que desceu do céu, impresso em papel e em nosso espírito. Em nome de Jesus, fale conosco, ministre no nosso espírito, Senhor, ministre em nossas vidas e nos ajude a cumprirmos a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de
de ler a carta aos Coríntios, no início dela, que fala um pouco sobre isso que nós estamos tratando sobre nessa introdução, nesse início. Hoje eu prometo ser um pouquinho mais breve do que o de costume, e toda vez que eu falo isso, certamente é mentira. Amém, irmãos? Vocês me perdoem às vezes que eu falei que ia ser breve e não fui. Mas eu me esforço. É que é muita tribulação, então você vai falar de tribulação, é fácil, você está nela o dia inteiro, né? Você vive com ela lá. Não é você não, meu amor, é outras tribulações, pelo amor de Deus, misericórdia. Ai, Jesus, nos dê homens igual Manuel. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O início desse texto ele faz um reconhecimento. Faz um reconhecimento, isso não deixa de ser uma adoração. Faz um reconhecimento, isso não deixa de trazer glórias e honras ao Senhor. Eu não posso honrar ao Senhor no domingo à noite. Bendito seja o Senhor. Irmãos, semana passada, sabe aquela canelada que você dá na quina? Uma barra, um vergalhão passando por uma caixa lá na fábrica, e eu passei por ela e eu soquei a canela nela. Aquilo doeu na alma, eu não sabia que a alma sentia dor, eu senti uma dor na alma. E aí eu fiz quase igual o cachorro, eu cheguei e varra. Doeu muito aquilo. E eu tive que clamar ao Senhor: bendito seja o meu Deus Pai de consolação, que me consola nos dias de tribulação. Tinha um pastor amigo meu que falou: você descobre se o camarada é quente quando ele é crente, depois que ele chuta a quina da mesa com o dedinho mindinho, e vê o que ele fala. Falei: amém, Jesus, amém. Amém, eu vou falar o que, irmão? Vai sobrar o que para mim? Vai sobrar o que para nós? Quantas águas podem jorrar de uma única fonte? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é Deus de toda a consolação. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Nele nós encontramos a fonte inesgotável de todas as bênçãos que nós precisamos para viver e sobreviver. No meio das tribulações, no meio das angústias, em todo momento de angústia, onde o próprio Cristo, nós servimos um Cristo que passou por tribulação. Amém? Amém, irmãos? Servimos ao Cristo que passou por tribulação. Então eu dizer para vocês: venha para Jesus, e você não vai passar por tribulação ou por sofrimento, onde a Bíblia em Isaías chama ele de homens de dores. Isso faria do Evangelho um Evangelho de mentira. Isso seria uma mentira, meu Deus. Mas Ele é o Pai de misericórdias. Então, quando você estiver em sofrimento, precisando de consolação, ou você estiver precisando de misericórdia, você recorra ao Pai das misericórdias. Tenha misericórdia, Jesus. Eu me lembro de algumas vezes, e não vou citar as tribulações, mas de algumas vezes que a minha oração era só misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, eu preciso de socorro. Mas a quem eu vou clamar no momento de tribulação e de angústia? Os céus, eles não estão fechados, Ele é real. Hoje de manhã nós tivemos um café dos que servem, e o pastor Quito muito bem aplicando a explicação das Escrituras. Ele trouxe para nós: seja sincero no seu modo de falar com o Senhor,
Há momento da vida, irmãos, que o que você precisa é de misericórdia. Há momento da sua vida que você precisa é que o Senhor tenha compaixão de você, e que você vire para o Senhor e fala: Senhor, tenha compaixão de mim. Quando os homens necessitados chegaram até Cristo, eles chegaram para Jesus e falavam: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outros casos, tenha misericórdia de nós. E eu queria te fazer uma pergunta, sabendo que você e eu passamos por tribulação. Qual foi a última vez que você pediu misericórdia para o Senhor? Com sinceridade, com o coração aberto, com lágrimas nos olhos, com o joelho rasgando: Senhor, tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia do meu pai. Senhor, tenha misericórdia da minha mãe. O Senhor Jesus intercede, intervém em alguns momentos Ele fala: Pai, perdoe, pois não sabe o que faz. Em outros momentos Ele age com misericórdia. O Pai das misericórdias. Se você quiser olhar para Deus, olhe para Cristo. O Senhor Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim, porque nós dois somos um. Há uma unidade em nós. E Ele é o Pai de misericórdias. Amém? Então eu queria te encorajar. Na tribulação, na angústia, você tem o Pai, que é o Pai das misericórdias. Aleluia! Ele é o Pai das misericórdias. E a sua boca precisa clamar o Pai das misericórdias. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus as suas orações em súplicas, com ações de graças. Então eu não posso ser um crente poste. O que você está fazendo? Estou na igreja. Por quê? Porque eu estou adorando a Deus, igual um poste. Não. E é por isso que eu estou no ouvidinho do Henrique ali: ei, você vai ter que começar a aprender a clamar o Pai de misericórdia. Você vai entrar na puberdade, 11 anos de idade, irmãos, esse negócio não é brabo. Esse negócio de idade é brabo. Oxe. Você precisa saber quem é o Pai das misericórdias. Você precisa saber aclamar. Sabe clamar? Não sei clamar, Pai. Então eu quero ver você clamando. Vai ter que clamar. Não tem outro jeito. Ele é o Pai das misericórdias. Temos que clamar ao Pai das misericórdias. E Deus de toda a consolação. Ele é que nos consola. Sabe, queridos, importantíssimo nós nos lembrarmos que há amigos mais chegados que irmãos, e que existem pessoas que nos consolam quando nós estamos com dificuldades, dores, angústias. Mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele é trino. Temos Pai, temos Filho e temos o Espírito Santo. E adivinha onde Ele mora? Ele mora dentro de nós. Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Se Ele é Deus de toda a consolação, adivinha? Ele envia o Espírito Santo. Qual é o nome dado ao Espírito Santo? O Espírito Consolador. Meu Deus, que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas pastor, eu não sei orar. Então deixa eu pedir uma ajuda. E aí já faz muitos anos isso, né? A gente aprende que existe o crente chamado crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim, porque eu preciso. O crente 6 horas. Eu não estou dizendo que é errado você pedir oração. Acabei de pedir oração pela vida da minha mãe, porque eu creio na oração de muito justo. Hoje acabou. Cadê a irmã? Estava a Rúbia e outra irmã aqui. Eu chamei ela assim: irmã, ora por mim aqui, ó. Orei, irmã, ora por mim. Eu acredito na oração do justo. Acontecendo isso aqui, orem por mim. Orem por mim. Eu não deixo de orar, mas orem por mim. Vamos se ajudar em oração. O apóstolo Paulo, quando estava na prisão, na cadeia, ele pedia para os irmãos orar para ele. Eu continuei orando por nós, para que Deus nos fortaleça,
para que o Espírito Consolador nos ajude a passarmos por essas tribulações. Nós temos um Espírito Consolador, o Paracletos, aquele que é igual à semelhança do próprio Deus, que nos consola. É Ele que nos conforta em toda a tribulação. Ele quem? Está falando de Deus. É Ele que nos conforta em toda a tribulação. Se você na tribulação não sentir conforto, clame ao Senhor. Volto a dizer, clame ao Senhor, que Ele seja o seu primeiro canal de refúgio, que Ele seja o seu primeiro canal de petição, de socorro, que Ele seja o seu primeiro canal de acesso. Por quê? Porque você tem um livre acesso até o Senhor. O acesso é livre, há uma conexão sua com o Senhor. Então acredite, o dia da tribulação virá e você precisa pedir socorro. E acredite, irmãos, 0800 no Vasco, de grátis. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não é Ele que vai tirar da tribulação, mas na tribulação Ele traz refrigério. Na tribulação Ele traz conforto. Na tribulação Ele acalma o nosso coração angustiado. Na tribulação Ele te dá a paz que você precisa para continuar cumprindo o propósito. É na tribulação. É na tribulação que nós vamos ver a misericórdia sendo manifestada. É na tribulação que a misericórdia de Deus se manifesta. O Senhor Jesus, vendo o que a Bíblia chama de viúva de Naim, e ele vê a mulher no cortejo junto com outras pessoas indo enterrar seu filho. E a Bíblia diz que Jesus teve misericórdia, teve íntima compaixão, teve uma dor, ele sentiu um peso, uma angústia maior do que qualquer um outro que estava ali. E deixa eu aproveitar esse momento. Pensem comigo, vocês pais, quando os filhos estão doentes, estão mal, você não daria tudo para trocar de lugar com seu filho? Senhor, tira essa doente dele, coloca em mim, faz alguma coisa. Eu troco de lugar com ele, eu pago o preço. Eu pago o preço. Quem pegou a ref? Quem pegou a ref? Eu pago o preço. E assim foi Deus, vendo os nossos pecados, sofrimentos, angústias, dores. Ele envia seu filho Jesus para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. É assim que Deus, o Pai da consolação, o Deus Pai, Ele envia o seu filho para depois enviar o seu Espírito Consolador. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar. Essa aqui para mim, ela é supimpa. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Meu Deus. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Vamos ser sinceros de novo aqui, ó. Quem quer ser usado por Deus? Quem deu? Amém. Amém. Quem quer ser? Se prepare para ser experimentado. Se prepare para passar tribulação. Mas pastor, então se eu vier para Jesus, eu vou passar por tribulação? Ah, irmão, se você não for experimentado, se você não estiver preparado, não tem como você dar suporte para ninguém. Você não é suporte nem para um mosquito no chão caído, você não consegue suportar.
mas se você foi experimentado, provado e aprovado. Por isso que diz a Bíblia que não há tribulação sobre nós que não possamos suportar, porque Deus dá uma medida exata para cada um de nós, porque o objetivo do Pai não é reprovar filho nenhum, é fazer com que os filhos aprendam a passar pela tribulação, se fortaleçam, se encorajem, tenham paciência para depois terem experiência e para depois aprenderem a consolar os outros. E como que vamos criar filhos se não tivermos tribulação e não ensinarmos eles a passar pela angústia? Por quê? Porque está escrito, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você não vai consolar o necessitado, você vai consolar o angustiado. Você vai consolar o angustiado. Queridos, eu nunca, e Deus me livre disso, eu nunca precisei enterrar nenhum filho, e Deus me livre disso, que seja eu o primeiro. Mas eu tive um amigo que precisou, e quando ele precisou, a primeira coisa que ele fez foi me ligar, com o coração rasgado. E eu nunca fui pastor dele, inclusive ele é um meu amigo e ele é católico. E ele angustiado, Glauco, me ajuda, não me chama de pastor, a gente foi amigo, a gente é amigo desde sempre, trabalhamos junto. Glauco, me ajuda, me ajuda. O dia mal chegou. Falei, essa tribulação eu não passei, mas eu sofri de íntima compaixão ali. Eu sofri de íntima compaixão e saí de casa falando para Leila, fique em oração e vamos clamar ao Senhor. Fique em oração e vamos clamar ao Senhor. Irmãos, queridos, Deus vai te usar para servir de libertação para os cativos, amém? Libertação de cativos. Eles ali presos, a família, o casal, após receber a notícia do luto. Eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. E Deus dá direção, provisão, na medida certa e exata, para consolar os que passam pelos momentos de angústia, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sabe, irmãos, a tribulação ela faz de nós mais misericordiosos. A tribulação é um meio muito bonito do Senhor quebrar de nós a arrogância, quebrar de nós o orgulho e a vaidade. A Bíblia chama às vezes de dura serviço, sabe? Dura serviço. Não se reclina, não se encurva, não abaixa, e fica ali lutando, e o Senhor querendo te prostrar, querendo te colocar de uma maneira que você esteja em rendição, de uma maneira que você esteja dependente, seja total dependente de Deus, em que você dependa única e exclusivamente dEle. Você olha para um lado, olha para o outro e fala, olha, eu não tenho mais recurso, mas para onde eu vou olhar? Aí sim você vai aprender a olhar para onde vem o real socorro. E aí onde você se curva, onde você se prostra. E aí quando você ouvir, eu me prostro aos teus pés, é manso e humilde, igual nós louvamos e cantamos aqui juntos. Eu me prostro aos teus pés, você começa a se lembrar dos seus momentos de prostrados. E aí eu queria fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você se prostrou em rendição? Queridos, qual foi a última vez que você se inclinou em rendição ao Senhor? Eu não quero saber qual foi o último momento de tribulação, mas qual foi o último momento de rendição? Porque se nem a tribulação te levar a se render, a se humilhar, a se prostrar diante da poderosa mão do Senhor, o que mais lhe faltará
para se achegar diante de Deus em rendição. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E a gente às vezes acredita que Deus não está no negócio. Deus está sim. Deus, Ele não desliga. Deus, Ele não é como nós. Ele está sim. Ele não é indiferente. Mas há um trabalhar de Deus sobre a nossa vida, amém? Há um trabalhar diferente de um pai que na medida certa, na dose certa, quer fazer com que tenham filhos perseverantes. Porque quem não persevera, quem não tem tribulação e não persevera, não vai para o céu. Que isso, pastor, não vai para o céu? Não. Aquele que for fiel até a morte, ao que perseverar até a morte, esse receberá a coroa da vida. Por isso nos últimos cultos eu disse, o evangelho não é para os fortes, santarrões que não pecam, é para os perseverantes. É para quem persevera, é para quem não desiste. O evangelho de Rocky Balboa. Pegou a ref? Aleluia, Jesus. Porque assim, versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida contra nós, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Há um transbordo de consolação em você? Ou você é apático e indiferente à dor do outro? Há um transbordo de consolação? Queridos, eu não creio, e nisso eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Eu não creio num evangelho que não socorre o órfão, a viúva e o necessitado. Não creio. Eu não creio. Eu não creio. Tiago fala sobre a nossa religião, sobre a nossa fé, e fala sobre sobre o fruto da nossa fé. E quando ele fala sobre isso, ele faz uma indagação, fala: olha, me mostre a sua fé, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Por quê? Porque aquilo que você crê, você vive. Se você não crê, você não vive. Não tem como eu viver algo que eu não creio. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Pega comigo esse link aí, por favor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não creio, eu não vou viver como alguém que crê. Eu preciso crer. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas por fim, para terminarmos, se somos atribulados, o louvor pode vir à frente, por gentileza. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, a tribulação vai trazer conforto e salvação, pastor? Eu prefiro crer na Bíblia do que na minha mente. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Suportem vós com paciência os mesmos sofrimentos. Em dias de angústia, em dias de tribulação, as nossas feridas, os nossos machucados
que os dias maus nos traz, ele serve de fonte de consolo. As feridas que te causaram, que me causaram um dia, ele vai servir como fonte de consolo. As lágrimas que nós um dia derramamos, nos dias maus, nos dias de angústia, ele serve como óleo terapêutico para quem está passando por tribulação e dificuldade. As experiências que nós vamos carregar vai servir como fonte de instrumento para encorajar outros a não desistirem, para encorajar outros. Queridos, se pudesse escrever, eu costumo dizer quando eu estou em casa com as crianças, e a gente traz para ele a realidade da nossa infância, a realidade da nossa vida, a realidade da vida que eles vivem hoje. Eu não quero necessariamente que eles passem pelo que nós passamos nos nossos sofrimentos de infância. Não precisa disso. Não precisa, dá para trazer essa experiência de outras formas. Mas era tão pobre que a pobreza tinha dó da gente. A pobreza olhava e ficava com dó da gente. Nos dias de hoje, e eu falava para eles, minha mãe coitada, minha mãe falava: filho, nossa, que dó, você sofreu tanto, era tão pobre. Eu falei: mãe, eu não me lembro disso, eu não me lembro de sofrimento na infância, eu não me lembro, irmãos, é verdade, eu falo isso diante de Deus. Para mim, nossa, a gente era tão feliz, brincava na rua, esfolava o dedo, botava apelido nos outros o dia inteiro, sabe? Era uma vida muito alegre. Fazia carrinho de rolemã, e emendava patins para poder andar. Era terrível, era tudo muito difícil, mas que fazia com que nós tivéssemos que correr atrás. Então eu não me lembro de sofrimento, eu lembro de Deus forjando um homem que ainda era um menino. Eu não me lembro de angústia, tribulação. O que era tribulação? O almoço era o café preto. A gente falava café preto, café sabe o que é preto, mas falava café porque não tinha leite, então café com leite não existia. Era café preto com farinha de milho, aquilo era um almoço, e às vezes a janta. E isso era sofrimento? Isso não era sofrimento, isso não era angústia, isso era o Senhor experimentando pessoas para encorajar outros a seguirem adiante. As dificuldades que Paulo passou não foram para ele um castigo por algo que ele havia feito. Por quê? Porque pode vir também sobre você setas de Satanás dizendo que as tribulações e o sofrimento que você passa é o pecado que você cometeu. Pode vir seta de Satanás para te desanimar, para falar: olha, você é pecador. Sim, eu sou um pecador, mas eu sou um pecador remido, amém? Eu sou um pecador remido. Lembrei do corinho. Era um pecador, andava sem Jesus. A Leila lembrou também. Não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com teu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e contigo então. Irmãos, o sofrimento produz angústia, produz paciência, mas não adianta. Os olhos têm que sair da terra, têm que voltar para o céu. Não é isso a ministração, é para você aprender a passar pela tribulação. Mas você só vai aprender a passar pela tribulação se você souber que você tem a vida eterna. Os seus filhos ficarão angustiados, aflitos, depressivos, melancólicos,
Sim, o dia mau vai vir sobre eles também, mas você é o precursor que vai mostrar o caminho de Cristo. Homens de dores, eu disse no começo da mensagem: venha para Cristo e você vai acabar o sofrimento, vai acabar a angústia. Sabe por que vai acabar a angústia no dia que você vier para Cristo? E nisso eu creio. Por quê? Porque quando você vem para Cristo, a sua vida não é mais preciosa, Ele é precioso. Então tudo se esvai, então nada mais importa. Angústia, sai para lá. Depressão, sai para lá. Eu vou morrer um dia, vou ter um corpo glorificado, vou morar no céu, e lá não tem depressão, e lá não tem ansiedade, não tem angústia. Lá acaba tudo, lá tudo cessa, e a nova vida vem. Então pastor, como é que vive? Como é que vive com angústia? Como é que vive com depressão? Como é que vive com crise de enxaqueca? Glorificando ao Senhor, porque é só aqui no meio da angústia que eu posso glorificar ao Senhor. Mas como é que vive com saudade? Glorificando ao Senhor. Como é que vive? Como é que vive com... glorificando ao Senhor nos dias maus? Por quê? Porque o resto da sua eternidade você vai ter dias de glória. O resto da sua eternidade você vai ter dias de alegria, sem sofrimento. Por quê? Porque não haverá mais morte. Não haverá mais morte. E por fim, se coloque de pé por um instante. Eu queria finalizar com essa mensagem, ainda em 2 Coríntios no capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu fico perplexo com isso, mas isso não me desanima. Perseguidos, você sofre perseguição, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sobre o meu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Eu e você somos entregues à morte. Aleluia! Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sabe o que acontece, irmãos? Venha para Jesus e você vai ser entregue à morte. Esse é o Evangelho de Cristo. Venha para Jesus e você vai ser entregue à morte. Eu vi hoje aqui um marido morrendo, esmurrando o seu próprio peito, esmurrando a sua carne, dizendo: eu pequei contra você, mulher, mas eu te amo, e deixa o sangue de Senhor nos remir de todo o pecado. E aí que nós somos fortificados, quando nas tribulações nós glorificamos ao Senhor. E aí a nossa carne mortal, ela morre. O corpo, a carne, o glauco carnudo, o crente carnudo, passa a morrer e nasce um crente espiritual. Você passa por tribulação? Você passa? Aprenda a passar pela tribulação de uma perspectiva diferente. E na tribulação que eu e você passamos, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus.